Olá! Hoje a gente vai mergulhar no relatório de performance de um sistema de negociação automatizada, o Equity M4THMATMS. Os dados que vamos ver cobrem os primeiros 15 dias de uma nova atualização e, olha, os resultados são, para dizer o mínimo, bem surpreendentes. O primeiro dado do relatório já chega com tudo, né? Um crescimento de capital de mais de 80%. E o mais impressionante, isso tudo em apenas 15 dias. Um resultado como esse, a gente precisa olhar com calma para entender direitinho como foi possível. Então, a pergunta é: como se chega a um resultado desses? O relatório indica que a chave foi a atuação de um tal de Expert Advisor. Mas o que é isso exatamente? Basicamente, um Expert Advisor, ou EAA para encurtar, é um robô de negociação. É isso, um software que executa as ordens de compra e venda no mercado financeiro de forma 100% automática. Ele simplesmente segue uma estratégia que foi programada nele, sem precisar que ninguém fique ali apertando o botão. Ok, vamos ver agora como esses 80% de crescimento aconteceram no dia a dia. E a primeira pista para isso está no gráfico de evolução do capital que o próprio relatório mostra. O que chama a atenção logo de cara nesse gráfico é que não é um crescimento retinho, sabe? Constante. Pelo contrário, a gente vê uns períodos mais parados e, de repente, pá, saltos de capital. Isso sugere que a estratégia não fica operando o tempo todo. Ela parece agir em momentos muito específicos para gerar esses resultados maiores. O relatório até descreve essa evolução como robusta. E como esses saltos aconteceram? Bom, a resposta, segundo o relatório, está em um número de operações que é surpreendentemente baixo. É isso mesmo. Todo aquele crescimento de 80% foi gerado por pouquíssimas negociações. Apenas 3. É sério. Todo aquele resultado veio de só 3 negociações em 15 dias. Isso já diz muito sobre a estratégia, né? Fica claro que não é um sistema que busca ganhos pequenos em dezenas de operações por dia. Pelo contrário, a ideia parece ser esperar por poucas e seletas oportunidades de alto potencial. E qual foi o saldo final dessas 3 operações? 2 foram vitórias e uma foi uma perda. O gráfico do próprio relatório mostra bem essa divisão. A imagem do relatório não deixa dúvidas. As 2 barras verdes representam as operações vencedoras. Já a barra azul escura é a única perda. O documento até menciona que essa operação atinge o stop de perdas, que nada mais é do que um mecanismo de segurança para limitar o prejuízo máximo numa única vez. Olha, tem mais vitórias que derrotas, é ótimo, claro. Mas isso não conta a história inteira. O ponto fundamental aqui é o tamanho desses ganhos quando a gente compara com o tamanho daquela única perda. Vamos ver como isso se desenrola. A verdadeira chave para o sucesso dessa estratégia parece estar aqui, ó. O valor financeiro dos ganhos foi muito, mas muito superior ao da única perda que foi mantida ali sob controle. É aquela ideia clássica de ganhar grande e perder pequeno. E este gráfico do relatório confirma isso de um jeito que é impossível não notar. É só comparar a altura das barras verdes, que são os lucros, com a barrinha da perda. É essa diferença brutal, essa simetria entre o tamanho dos ganhos e o das perdas, que permitiu aquele crescimento todo do capital. Certo. Então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. O que esses dados nos contam sobre a performance do sistema nesses 15 dias, de acordo com o relatório? Resumindo a ópera, a estratégia mostrada no relatório tem algumas características bem marcantes. Primeiro, um retorno altíssimo num período curto. Segundo, uma frequência de negociação extremamente baixa. E terceiro, uma relação de risco-retorno muito favorável, onde os ganhos, como a gente viu, superam e muito as perdas. Essa é a história que os dados nos contam. Com base numa análise de um período tão curto, a grande questão que fica no ar é sobre a consistência, né? O que esse mesmo sistema vai fazer no futuro? Qual será a história que os próximos 15, 30 ou 90 dias vão contar? É importante lembrar que toda essa análise foi baseada estritamente nas informações e nos gráficos que estavam lá no relatório de performance do sistema Equity Mathematics. Valeu por acompanhar essa análise com a gente.